Gente, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero falar o porquê e como que o Japão paga para fazer filhos no Japão, para ter bebês no Japão. Primeiro, por que eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje? Porque eu assisti um podcast do Joe Rogan, você sabe quem que é, o careca, tem um podcast muito famoso. Ele estava entrevistando, tá, o Rampage Jackson, e o Rampage Jackson lutava aqui no Japão antigamente e tem as histórias sobre o Japão. E eles estavam falando sobre isso. Acho que eu vou deixar o vídeo aqui embaixo se você quiser assistir, tá? Mas falando sobre isso, que o Japão pagava, tá pagando, para as pessoas virem aqui fazerem filhos, que é mais fácil, etc, etc, etc. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o porquê que o Japão paga para ter filhos no Japão, tá? Aí. Tá. Aí. Erika-chan, a gente vai falar por que o Japão paga, entre aspas, para ter filhos no Japão. Então, primeiro, Hum. muitas mulheres e homens não têm interessante não ter namorada ou namorado. Então, muitas mulheres e homens eles não têm interesse em ter namorada ou namorado. Japoneses eles não têm interesse em terem relacionamento, namorada, namorado. Tá? O interesse no Japão por essa parte da socialização, namorar, casar, etc. Tem poucas pessoas que têm interesse. Tá? Muitas pessoas não têm interesse nenhum em namorar ou em casar. Então, até casamento, Até casamento. algum casal não interesse não ter crianças, porque é muito caro, muito caro. Mesmo que eles tenham casamento, tem casais que não têm interesse em ter criança porque é muito caro. O Japão paga para ter criança, entre aspas. Na verdade, o Japão eles tentam incentivar as pessoas a terem filhos, porque o Japão, a população idosa ela é muito grande e a tendência ao número aumentar demais. E por conta disso, tem escassez de mão de obra no Japão. O governo japonês eles tenta incentivar as pessoas a terem filhos, mas mesmo assim, muitas pessoas não têm interesse em ter relacionamento, namorar, casar. E mesmo as que se casam, eles não têm interesse em ter filhos porque é muito caro para ter filho. E tem outro problema, América. E as pessoas que têm interesse em ter filhos, muitas delas não conseguem ter filhos. Uma razão é porque japonês casar depois. Uma das razões é porque os japoneses eles acabam se casando muito tarde, tá? E quando se casa muito tarde, as pessoas têm 36, 37, 38 anos, e aí às vezes, quando eles tentam ter filhos, não é tão simples, tão fácil como é quando você está com 26, 27, 28, 29 anos de idade, né? Porque assim que você passa dos 30, os seus hormônios começam a diminuir, e as chances para você ter um bebê, cada ano que passa, ficando mais difícil, né? Muitas pessoas vão no hospital de ter bebês. Muitas pessoas eles vão em clínicas para ter bebês, para tentar ficar grávida, mas poucas pessoas conseguem ter um filho depois que eles passam daquela idade mínima ali, 38, 39, 40 anos, né? E por conta de ter criança, educar uma criança, criar uma criança no Japão ser muito caro, muitas pessoas optam por comprar um cachorro, um gato, né? Sim. Então, assim, tem muito pai de gato, pai de cachorro aqui no Japão. Eles se casam, como ter filho é muito caro, porque parece que não, mas é muito caro para você ter uma criança no Japão. A gente falou sobre isso muitos anos atrás. É muito caro para você ter um filho no Japão. Tá? Ter dois, então, é mais caro ainda. Então, assim, as pessoas, por conta disso, eles não têm filhos, eles planejam bem, juntam bastante dinheiro para tentar ter um filho. Quando eles vão tentar ter um filho, às vezes, é um pouco tarde demais. Tá? Então, por conta disso, o governo japonês, eles tentam dar um incentivo para ajudar as pessoas, para incentivar as pessoas a terem filhos mais cedo, tá certo? Porém, o incentivo que o governo dá, o dinheirinho que o governo dá, é muito pouco, né?
Porque aqui no Japão, para ter uma criança, quanto que custa, Érica, para ter um bebê no hospital? 5 mil 5 yen, reais. 5 mil ien? 50 mil ien, né? 50 mil yen. 50 mil ien, no mínimo. E mais ou menos cerca de 50 a 100 mil ienes. 今は50万もらえるの。Hum. 50万、can I explain in Japanese? Ah. So, because this pregnant is not disease or sickness, I cannot use the health insurance. We cannot use health insurance. So, because of that, government gives 50万 so that we can pay for the hospital. But most of the hospital, it's not enough. So, like my case, 私の時は42万だったけど、女子は5万ぐらい払って、リアの時は10万払った。 Tá. Gente, eu não vou colocar a legenda não, porque, né? Mas é o seguinte, ó, o governo ele dá incentivo de 500 mil ienes, tá bom? Mas esse dinheiro que o governo dá não é o suficiente para pagar o hospital, porque o hospital aqui no Japão ele é muito caro, tá certo? Porque como gravidez não é doença, o seguro de saúde não cobre. O governo dá esses 500 mil ienes, mas esses 500 mil ienes não é suficiente para pagar o hospital. Então, no caso do meu filho mais velho, a gente pagou 100 mil ienes a mais. Então, deu 600 mil ienes. Tá cerca de, na época, 6 mil dólares. Hoje em dia não é tanto assim não, mas 6 mil dólares, porque a gente tá bem mais baixo, né? Do linha, a gente pagou mais 50 mil ienes. Então, deu cerca de 5.500 dólares, mais ou menos. Mais ou menos, né? Pra você ter uma ideia. で、バースする前のチェックアップあるでしょ、毎月とか2週間に1回とか、それも全部チケットもらえるからほとんどタダで行ける。Então, e as consultas, o governo, né, eles dão uns tickets que ela dá para usar. Então, essa parte acaba sendo quase de graça. O médico para as crianças é de graça. 600円。Sim. It depends on the city, but some is free even. Algumas cidades é de graça, algumas cidades você paga no máximo 600 ienes. Porém, Até 15 anos. até 15 anos. Porém, criar uma criança, educar uma criança é muito caro. Por conta disso, o governo japonês ele não está dando dinheiro para você vir aqui e fazer um filho, como o pessoal, o Joe Rogan e o Rampage Jackson, eles estavam falando no vídeo. Não vou pagar vou te pagar para você vir aqui fazer filho no Japão. Não é assim. Mas para as pessoas que estão no Japão, o governo dá incentivo financeiro para as pessoas terem filhos. Porém, não é o suficiente. Precisa de um pouco mais, porque ainda é muito caro para se ter uma criança e se educar uma criança aqui no Japão. Né? So, creche é grátis. A creche é grátis, mas porque mudou a lei, tá? Mudou a lei o ano passado? Mudou a lei no ano passado. Antes tinha que pagar. O ano passado mudou a lei. Então, assim, o Japão ele está tentando facilitar cada vez mais para as pessoas terem filho, porque a população idosa no Japão está aumentando demais. Na escola, meu filho vai. Ônibus é grátis. Almoço é grátis também. Antigamente precisava pagar, né? Antigamente precisava pagar, né? Então o governo está tentando mudar a lei para favorecer e ajudar as pessoas a terem filhos. Assim, essa lei da creche, até o ano passado a gente pagou a creche, tinha que pagar a creche. E não é barato, né? Depende da situação financeira que você tem, mas não é tão barato, tá bom? No ano passado, o governo mudou a lei e aí passou a ser de graça. Porém, precisa fazer um pouco mais, porque ainda, com todos esses incentivos que o governo dá, é muito caro para se ter uma criança e educar uma criança. Porque a lista de material escolar, por exemplo, é uma lista enorme e é muito caro as coisas, tá? Sim. ジャージも高い。 Os uniformes é caro, a bolsa é cara, sapatinho é caro. E como, assim, criança brinca, destrói essas coisas muito rápido, de 6 em 6 meses você precisa estar comprando um novo, né? Sim. Also, after like they start to go to elementary school or even before, they go to like outside lessons, like Josh start to go. Ela tá falando em inglês, esqueceu que tem que falar em português, tá? Esqueceu que tá falando em português. Ó, Muito difícil explicar. então, as crianças, quando eles começam a ir para a escola, mesmo antes de ir para a escola, eles começam a fazer aulas, né? De natação, menina faz aula de balé, aula de piano, Futebol. futebol, e isso Inglês. tudo custa dinheiro. O Josh não precisa fazer
Mas assim, isso tudo custa dinheiro. O meu filho mais meus 2 filhos, porque quando colocar um, tem que colocar os 2. Eles vão fazer natação, o que mais? Dança. Esse tipo de coisa, tudo isso custa dinheiro. Que essa parte o governo não dá incentivo, né? Sim. A outra coisa que é interessante de falar para vocês, porque assim, na escola, todo mundo faz atividade extra. Então, assim, é complicado para o seu filho não fazer nenhuma atividade extra e ficar em casa, entendeu? Porque além de eles bagunçarem, assistir televisão o tempo inteiro e não ser produtivo, é uma coisa que todas as outras crianças fazem, é uma coisa que eles trazem para a escola, né? O professor pergunta o que a atividade está fazendo, etc, etc, e que faz parte da rotina das crianças. Então, o seu filho ficar de fora é meio esquisito. Primeiro, ó, a gente falou no comecinho do vídeo, tá? Porque japonês não tem interesse por relacionamento. Porque é caro, tá? Casamento no Japão é caro, tá? Aluguel, morar junto é caro, morar sozinho é caro também, mas é caro. Tudo no Japão é caro. E assim, por conta da economia japonesa, tá um pouco fraca, né? Um pouco fraca, tô sendo bonzinho, tá muito ruim. As pessoas tendem a tentar economizar mais. Então, assim, quando você tem um casal, uma família, é um pouco mais complicado de você guardar aquela graninha, entendeu? Então as pessoas preferem ficar solteiras. Eu assisti, eles também falaram nesse vídeo, que eu vou colocar aqui, deixa aqui embaixo aqui, que é porque japonês joga muito videogame. Na verdade não é, porque antigamente eu jogava bastante videogame também, e eu tinha meu interesse, né, entendeu? Por mulheres. Então assim, eu acho que o jogar videogame não é um problema pros japoneses. O problema mesmo é coisa de cultura. Vamos resumir o vídeo aqui para vocês. Olha só, o Japão ele dá incentivo para as pessoas terem filho. Ele não paga para você aí vir aqui fazer uns filhos e depois ir embora. Não é assim. E também, além disso, você não vai chegar aqui e vai encontrar alguém. Ah, estou disposto a ter um filho. Entendeu? Não é assim. Eu sei que as pessoas às vezes têm algumas impressões e informações, ideias erradas sobre uma cultura totalmente estranha, diferente da deles, tá certo? Então assim, o governo japonês está dando incentivo para as pessoas terem filho, tá? Mas mesmo assim, o incentivo que o governo japonês dá não é suficiente para os casais quererem terem filhos, tá? E ter filho, o tempo que você tem quando você é só o casal e o tempo que você tem quando você tem um filho é muito diferente, né? Lógico, a gente não imagina a nossa vida sem as nossas crianças, mas quando era só nós dois, a gente tinha muito mais tempo para fazer muito mais coisas. Porque hoje em dia, toda a nossa atenção é voltada para as crianças. Tudo que a gente vai fazer, a gente pensa nas crianças, o que a gente vai fazer para as crianças, né? Então, gente, olha só. Você que assistiu até aqui, se você gostou do vídeo, você pode clicar ali, clica ali e se inscreve. Se você não gostou, você dá o seu dislike. Se você gostou, você dá o seu like, comenta e a gente vê você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.